Na vastidão silenciosa do espaço interestelar, a nave Hermes deslizava como um espectro prateado. A tripulação, composta por cientistas e exploradores, navegava rumo ao monolito, uma relíquia ancestral que emanava um mistério secular. À medida que se aproximavam, o tecido do tempo parecia esticar-se, envolvendo-se em uma dança cósmica. A bordo ecoava um zumbido sutil, uma sinfonia de vibrações transcendentes. Enquanto completavam o enigma, a linha entre a realidade e o desconhecido começava a desvanecer. Cada batida do coração pulsava um uníssono com o universo, e a jornada da Hermes se transformava em uma transcendental conto de descoberta e transformação. Quer saber um pouco mais sobre o universo e a história de 2001 Odisseia no Espaço? Então sim, bora! Alô, amigos, tudo bem? Aqui é Rafael Campos e hoje iremos falar sobre 2001 A Odisseia no Espaço. Esse vídeo não necessariamente é um pedido. Um inscrito comentou que 2001 Odisseia no Espaço é um filme que ele nunca entendeu muito bem, então achei que seria uma grande oportunidade de colocar esse dedinho de prosa, colocar alguns objetivos e algumas discussões interessantes que tem a assistir esse filme. É um filme de Stanley Kubrick bem difícil, bem enigmático, bem cansativo se você não for uma pessoa que tem como objetivo algo muito mais abstrato, se está acostumado com coisas mais de ação, mas vamos conversar um pouquinho sobre alguns elementos interessantes e alguns pontos de discussões que você pode ter a observar e assistir, analisando esse filme. O ponto interessante que a gente já pode começar é o quesito da evolução humana. Você percebe que existem diversos elementos, principalmente na primeira meia hora do filme. O filme tem aí suas 2h30 mais ou menos. Então, basicamente, no primeiro quinto do filme é só as cenas da evolução de algo que seria um primata, algo que seria um pré-ser humano, e vai evoluindo até chegar no momento do grande descoberta do monolito preto, e assim acontece um salto para a evolução. É interessante porque mostra tanto o estado de que a questão de pensamento até algum discernimento, a manutenção e a produção de ferramentas e o desenvolvimento do intelecto. É legal porque acontece alguns saltos temporais. No primeiro momento, um ser humano pré-histórico já salta já para um momento de um 2001, no caso aqui, e tem essa relação direta com o futuro que, se a gente for considerar, nós estamos agora em 2023, nós estamos há 22 anos atrasados para uma possível colonização de Júpiter, ou pelo menos algumas descobertas mais interessantes no quesito da Lua. Então você percebe que existe toda essa movimentação tecnológica, tanto de algo que surgiu do algo mais primitivo para uma coisa mais evolutiva e depois algo que se transcende a Terra, indo ao quesito de colonização de outros planetas. Então é interessante que nos saltos dos tempos, basicamente num primeiro arco, no segundo arco, no terceiro arco, você percebe saltos, elipses de evolução, às vezes cognitivas, às vezes sociais. Tanto que você começa algo bem pré-histórico, indo para uma interpelação da relação do ser humano com a tecnologia, com o misterioso, e no terceiro momento nós temos a relação do ser humano com a máquina, mais uma inteligência artificial. Eu achei interessante também o fato de a gente colocar profundamente esse filme no quesito que nós estamos hoje, principalmente com a humanização de algumas tecnologias. E quando eu digo humanização, não digo algo de realmente poético, mas sim parecer com o ser humano, realmente parecer tanto a construção quanto a simulação de sentimentos e percepções. Então achei que, apesar de ser um filme bem velho, ele é bem atual, principalmente com as relações da inteligência artificial que nós temos hoje. Então, esses estados evolutivos que você percebe no decorrer do filme é algo interessante que vale a pena ser discutido durante toda a discussão do filme. Claro que quando a gente fala sobre a evolução, principalmente nesse filme, o monolito preto é algo muito importante como algo que realmente é o simbolismo da evolução. Você percebe claramente no começo do filme, onde está tendo toda a transformação, a parte histórica, e tem toda a relação social das criaturas e papapá. E após a descoberta desse monolito preto, aquela raça de humanoides, eles descobrem a existência de uma ferramenta
no caso, utilização de pedaços de ossos, no caso das antas, e eles utilizam essas ferramentas como armas, ou seja, eles evoluíram um quesito comportamental e intelectual, né, ferramentício, e teve isso a partir no grande momento pós-evolução, no caso da interação com o monolito preto. Da mesma forma que quando a gente dá um salto temporal e você chega no futuro, o monolito preto também utiliza dessa evolução forçada, esse gatilho da evolução forçada, como algo que está encontrado na Lua, fazendo com que as pessoas tenham que ir até lá e aumente a sua tecnologia. E após a mesmíssima cena de um sol atravessando o monolito preto e forçando essa evolução, acontece um segundo salto temporal, onde acontece uma nave que está indo em direção a Júpiter. Então é interessante que o monolito preto, ele não apenas ele fortalece o gatilho da evolução, mas também tem uma interpretação direta no quesito de o monolito preto, ele é o desconhecido. Tanto que existe um fascínio muito grande dos criaturas humanoides em tocar e saber o que é. E o desconhecido move como uma das formas. A gente até falou um pouquinho sobre o fator do desconhecido dentro da literatura. Então, o desconhecido ele pode tanto travar, paralisando, ou ele pode ser a motivação de um movimento. No caso aqui você percebe cenas que existe esse medo, porém esse fascínio da mesma forma, e quando existe uma interação mais forte com esse desconhecido, existe o quesito da transformação humana no quesito da evolução. Então é legal porque o monolito preto ele tem como objetivo principal a transformação do ser humano como forma evolutiva, utilizando como princípio o desconhecido. Um ponto interessante também nesse filme é a ambiguidade deliberada, ou seja, nós estamos falando sobre um quesito de que muitas cenas, situações, falas, cenários, cenas de uma maneira geral, trechos do filme, existem diversos tipos de interpretação. Algumas pessoas consideram que 2001 Odisseia no Espaço é um filme contemplativo, onde você libera as experiências de um futuro, onde existem cenas mais devagar, mais contemplativas, mais de observacionais, mais de experimentações, de experiências, como forma de que, se você quer viver o futuro, estamos aqui te dando essas experiências. Já para outros, considerar que a grande parte são discussões sociofilosóficas no quesito da evolução do ser humano e da interdependência com a máquina e com a ideia de expansão do espaço. Seja pelo um, seja pelo outro, as duas formas são interessantes de se interpretar. Claro que diversas formas, a gente fala assim sobre o quesito, filmes mais cabeças, por exemplo, eles têm essa ideia de diversas interpretações. Sim, o que é interessante é que muitas cenas, se você analisar separadamente, você consegue ter interpretações não apenas seguindo um lado, seguindo o outro, mas também fazer análise de personagem, análise de diálogos, criações de plot e diversos outros pontos. Se por acaso você vê a cena onde simplesmente o pai, ele vai e tem uma ligação para a filha, falando, não vou poder ir no seu aniversário. E simplesmente acontece isso e você continua o que ele fala, o que tem antes e o que tem depois. Principalmente na cena logo após, falando sobre uma possível epidemia e o fato dele não estar mais presente. Então você percebe que algumas cenas, como por exemplo essa, você tem... simplesmente pode ser algo na literalidade, onde a pessoa avisa a criança, o filho, que não vai poder estar no aniversário. Porém, considerando o fato de que sim, é uma mentira o fato da epidemia e sim, ser algo que é uma viagem de negócio, claro que tem uma situação do governo e tudo mais e tal, você pode ter uma outra interpretação. Da mesma forma como você coloca a ideia do monolito preto. Você pode interpretar de diversas formas, você pode pegar a evolução de diversas formas, você pode interagir com o HAL, o HAL 9000, também utilizando outras interpretações. Então é interessante que os simbolismos, como por exemplo o sol no amanhecer, as músicas orquestradas em situações, qual a música escolhida para tais situações, existem diversas interpretações de cada uma delas. Então é interessante, principalmente nesse filme, que também tem livro, obviamente, você pode ver que existe diversas cenas diferentes, ou seja por uma, seja por outra, principalmente as interpretações possíveis, é interessante você avaliar ponto a ponto, não apenas as cenas, mas sim a linha de raciocínio que você achar interessante, seja por uma, seja por outra, ou a avaliação de cenas individuais, pegando ponto a ponto na discussão que você gostaria de fazer, usando os filtros diferentes que você pode utilizar. Outro ponto interessante é a simulação da realidade. É interessante porque, como esse filme muitas vezes ele é muito contemplativo, como já foi mostrado várias vezes, uma das ideias que mostra que tem como objetivo você viver a experiência nesse quesito, mostra que
diversas cenas são construídas simplesmente para simular a realidade, obviamente extrapolada, porque o filme não se passa em 2001, na verdade não se passa nem em 2023 e quiçá em 2050, 100, no ano 3000, não sabemos ainda. Só que num quesito importante é que ele tem como objetivo simular, então, coisas cotidianas como reuniões, conversas, alimentação, idas no banheiro, exercícios, essas coisas cotidianas normais são simuladas também nesse futuro. O objetivo aqui muitas vezes nos filmes, principalmente entre uma cena e outra, que nós chamamos de sequências, acontece a transformação e também a apresentação de situações internas e externas dos nossos protagonistas, com o objetivo não apenas de desenvolver a plot, mas sim de desenvolver o personagem e trazer para o espectador algumas experiências e, obviamente, algumas ideias e ideologias. Então eu acho interessante essa simulação que se traz, porque muitas vezes quando tem um cenário ou uma história com objetivo puramente narrativo, onde você quer que alguma coisa aconteça, depois a outra coisa aconteça e tudo mais, nesse caso desse filme mais documentário, mais contemplativo, você percebe que existe muito hiato entre cenas de conflitos com o objetivo de experimentar, fazer com que você sinta-se a experiência. Tanto que muitas vezes o filme é considerado como uma casa, uma escola, com o objetivo de mostrar, ensinar e experimentar diversas sensações e coisas que a gente não poderia viver se não tivesse realmente numa situação como essa. Então, ele permite que você deguste com calma. Então, se você é uma pessoa apressada, ansiosa e não gosta de filmes mais parados, com certeza esse é um tipo de filme que vai ser bem difícil você acompanhar. Como é um filme mais cabeça, a ausência de diálogos é muito forte. Como eu falei para vocês, existem diversos hiatos entre as cenas de conflito, onde existe muito silêncio, muitos sons ambientes, muitas coisas orquestradas, muito som das coisas acontecendo, não necessariamente de falas ou trilha sonora propriamente dita, porque o objetivo aqui é você o quê? Interpretar a partir da sua percepção, a partir das suas ideias e dos seus filtros. Muitas vezes, quando você fala, eu estou com fome, existe uma interpretação direta de uma necessidade fisiológica de você querer comer alguma coisa, sentir-se alimentado de alguma forma. No caso, uma pessoa parada, onde você tem que interpretar o corpo, os olhos, o rosto, as intenções, toda a linguagem não verbal de alguém que sente fome, é muito mais difícil e muito mais realmente interpretativo. Então a pessoa, ela simplesmente olhar até a câmera ou conversar com outro personagem dizendo, nossa, eu estou com fome, vamos comer alguma coisa? Existe uma ideia de que existe essa necessidade. Porém, uma cena onde nada acontece, a pessoa está vendo uma televisão ou está tirando um cochilo e chega alguém com um alimento e mostra esse alimento de uma forma, ele é bem diferente dizendo, a pessoa estava com fome, existe uma certa fisiologia diferenciada, por acaso existe uma rotina de alimentação cientificamente preparada, principalmente no quesito de viagens espaciais. Pelo fato de você ter viagens muito longas, o tipo de alimento ele é construído de uma outra forma. Todas essas perguntas, principalmente nessa cena, ela fica muito assim, a parte da sua construção. Muitas vezes a gente comenta aqui no canal o famoso show don't tell. Aqui o Kubrick ele fez um show don't tell gigantesco. O filme basicamente como um todo, ele é um show don't tell gigantesco. Você vai mostrando cenas, mostrando situações, falando pouco, escrevendo pouco, dialogando pouco, com o objetivo de você interpretar aquilo que você quer interpretar a partir das ações e situações que acontecem. Claro que em alguns momentos são necessárias algumas exposições para ambientar melhor o cenário, falar o que está passando na cabeça do personagem, ou até mesmo acontecer diversos conflitos, porém durante muitos momentos não existe diálogos ou exposições, simplesmente a cena está lá, aí você interpreta. Basicamente seria aquele momento como um mestre de RPG que tem alguns que falam, você escuta o som, e outros que colocam o som, aí vai de você querer ouvi-lo ou simplesmente escutou o som e deixou para lá. Então, existem diversas formas diferentes de se dizer, de se mostrar, de se conduzir uma narrativa. E aqui no caso, pelo fato de ter pouquíssima exposição e muita forma de apresentação, é o famoso show don't tell que a gente fala várias vezes aqui no canal e muito importante nos textos narrativos,
para você mostrar que você pode sim contar uma história muito boa, sem exposição, sem diálogo, onde a interpretação vai totalmente do leitor e, no caso aqui, do espectador. Outro ponto que a gente já abordou em vídeos antigos, e eu pretendo novamente trazer esse assunto de volta com algumas atualizações, é o quesito dos simbolismos. Simbolismos, semióticas. É interessante porque esse filme, por ser algo que fala pouco e apresenta muito, ele traz diversos simbolismos diferentes, e aí vai do seu arcabouço intelectual, de vivência e seu background, dizer o que você consegue interpretar com isso. Por que a escolha de um monolito? Por que não um poste? Por que preto e não alguma outra cor? Por acaso a utilização de uma cor vermelha para o rosto do HAL 9000 seria uma escolha interessante? Talvez as cores que existem no caso da nave, das roupas e de outros elementos, dos símbolos por acaso? Alguns nomes que aparecem, cores e linhas diferenciadas, closes de câmera ou até mesmo a apresentação de cenários repetidos, mostrando cenas repetidas que a gente chama de cena espelho. Então muitas vezes os simbolismos trazidos como nome colocado em tal lugar, em tal situação, a cor usada em tal lugar, em tal situação, um silêncio em tal lugar, fala em outro lugar, a apresentação do sol em um ângulo, a transposição de um cenário para o outro, a movimentação de um para o outro, a forma como o cenário se movimenta e como as pessoas interagem com esse cenário, o formato da nave, as ideias, o formato das palavras, o como é dito, tudo isso tem significados e significâncias muito fortes dentro desse filme. Por isso que eu falei lá no começo que quando você vai avaliar esse filme, você pode avaliar tanto de forma literal, onde você está vendo uma situação, que fica um pouco mais difícil, porque como o filme ele é muito abstrato, ver na literalidade é um tanto complicado. Porém, se você assiste esse filme pensando com uma forma mais abstrata, elementos por elementos, e avaliando arcos por arcos, o primeiro arco da pré-história, o segundo arco do monolito na Lua e o terceiro arco como a apresentação do HAL e com a viagem interespacial, avaliando separadamente você conta uma história. Avaliando cronologicamente você conta outra história. Avaliando indiretamente e separadamente cada um desses você conta uma terceira história. Então, dependendo da forma como você avalia literal ou abstrato, se você avalia individualmente, contando uma história única, ou situações diferentes, como se fossem três histórias independentes, interligadas, porém independentes, você vai ter diversos significados. E a forma como é apresentado isso dentro desses simbolismos é muito interessante, bem difícil, diga-se de passagem, porém quando funciona, você percebe que fica um filme relativamente difícil, porque você precisa pensar bastante, não é algo tão entretível como, por exemplo, um filme de ação, de um bang bang, de um corre lá, corre pra cá, porque você precisa digerir mais informações e o seu cérebro fica processando esses dados no decorrer do filme, não é algo que vai sendo absorvido de tanta facilidade. Claro que quanto mais, vamos dizer assim, cinéfilo você for e quanto mais vivido ou até mesmo tem mais background, principalmente nesse estilo de informação, algumas coisas te aparecem e te absorvem bem mais fácil, bem mais simplificado. Porém, é interessante como o Stanley Kubrick ele vai construindo a sua narrativa e mostrando dessas diversas formas onde você interpreta, colocando tanto as músicas quanto os cenários, quanto a forma, ângulo, câmera, cores, falas, situações, diálogos, tudo isso fazendo totalmente uma conexão na história que ele quer contar. Falando então um pouco sobre as músicas, é interessante que a integração dos diferentes sons é muito forte. Ele utiliza muito bem o silêncio, ele utiliza muito bem sons ambientes, ele utiliza muito bem trilha sonora e ele utiliza muito bem músicas de fundo. Existem uma grande diferença entre esses fatores. Silêncio. Realmente o silêncio, não existe nada, realmente está no mudo. Existe o silêncio com sons ambientes, onde as pessoas não falam, porém as coisas estão fazendo barulho. O chiado de um ventilador, o estalar de um computador, o movimento de uma rodana. É um silêncio, porém um silêncio sonoro. Um outro fator é a trilha sonora.
que a gente escuta a música ambiente que vai transformando a cena da maneira que você quer. E as músicas de fundo são realmente as músicas utilizadas para criar uma sensação. No caso aqui, diversas músicas clássicas que geram um ambiente muito forte na mensagem que você quer fazer. Tanto que as músicas muitas vezes falam muito mais que um diálogo expositivo. Como, por exemplo, no momento que existe a transformação do homem macaco em um ser inteligente, e ele levanta a clave e faz parã, como se realmente fosse a vitória, ou tum 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 tum, uma batida de tambor rítmico com o objetivo de ritmizar a história e elevando o som, levando o volume, como chegando próximo a algo, vencendo obstáculos. Ou uma música orquestrada bem no começo com um som ambiente muito ruim que incomoda, como se realmente esse escuro, essa ignorância fosse algo incômodo. Se você for pegar o princípio bíblico, onde antes a primeira coisa que aconteceu é que haja luz, então a escuridão é algo que incomoda, é o não saber, a inexistência das coisas. Então uma tela preta durante quase 5 minutos, apenas uma música de fundo que causa esse incômodo, esse estranhamento, tem como objetivo meio que você está incomodado, você precisa fazer algo, você precisa mudar, seja internamente ou externamente, internamente como a sua essência, externamente como uma evolução que modifica uma sociedade, um comportamento. Então essas ideias iniciais, onde a trilha sonora em diversos elementos, em 4 pontos diferentes, você percebe que essa força do som, essa integralidade que existe entre a música, os sons, o silêncio, as falas e as cenas trazem muitas mensagens. Tanto que eu não vou abordar profundamente cada uma das músicas orquestradas, porque esse vídeo ficaria bem mais complexo e obviamente muito maior. Porém, se vocês quiserem, eu posso retomar falando um pouco mais sobre as músicas e alguns elementos mais diferenciados desse filme. Então você percebe que essa relação interna entre as músicas que são abordadas, como por exemplo aparece Como Diz Zaratustra, é um filme também que vocês quiserem ir lá ver, antigo obviamente, que existe essa relação direta entre a música orquestrada com os elementos que aparecem no filme. Então fica a dica, se você gosta de música e, claro, um filme mais cabeça, vai atrás, vale a pena, é legal. É difícil, você pode até não gostar, mas eu acho que vale a pena a ideia. Agora falando sobre alguns elementos narrativos que aparecem aqui dentro. O primeiro, obviamente, é a inteligência artificial, onde aparece HAL 9000, um computador que tem como objetivo controlar a viagem, sustentar a vida, modular as coisas, porém ele se torna o nosso antagonista. Porque a humanidade tem um objetivo, ele tem outro, então não necessariamente a gente pode considerar o vilão, mas se faz coisas erradas, então sim é o vilão. Porém, nós temos o antagonista, onde os objetivos dele não é o mesmo os objetivos dos nossos protagonistas, se tornando um enorme antagonista. Um ponto de conflito que a gente entra aqui, no conflito do homem versus tecnologia, no caso, personagem versus tecnologia. E é interessante porque com a humanização que aparece no filme, onde ele conversa e dialoga, ele manipula, você percebe que você pode existir inteligências artificiais como nós temos hoje no ChatGPT, que é uma inteligência conversacional. Você pode conversar com ele. Obviamente, depois de algumas situações, teve algumas modificações no seu programa, então algumas respostas se tornaram um tanto limitadas, porém, é uma inteligência conversacional, onde você pode bater papo com ele da mesma forma que você bate papo com o HAL 9000. Claro que se tiver alguns programas de interação que transforma a sua fala em texto e da forma que transforma texto em fala, você pode realmente conversar. Tanto que muitas pessoas hoje conversam, como eu estou fazendo hoje, com o computador. Eu não estou conversando diretamente com vocês, onde eu passo essa conversa, onde está batendo papo sobre isso. Eu estou falando com uma máquina e depois vocês assistindo esse filme, vocês vão estar ouvindo de uma máquina. Claro que a máquina serve como um intermédio entre nós, porém nós estamos conversando com máquinas. Eu com uma câmera, onde estou olhando agora para a câmera que está gravando esse vídeo, e vocês estão assistindo a partir da tela, ou do computador, ou do celular, ou da televisão. Então essa conversação entre essa inteligência artificial, claro que novamente não estamos fazendo isso, porque existe essa relação, porém essa necessidade que a gente tem, principalmente hoje, de ter essa relação com o Midjourney, com qualquer outra inteligência artificial que está surgindo forte, nada mais é do que
a inteligência artificial, e esse filme antigão traz pra gente essa nossa independência com essa inteligência artificial. Tanto que o conflito entre a humanidade e a tecnologia hoje está sendo uma discussão bem trabalhada. Até que ponto uma inteligência artificial que faz desenhos, ela não está copiando a ideia de outros, sendo que ela se baseia de imagens já criadas anteriormente? Até que ponto a construção de músicas baseadas em outras músicas que têm como base, ou textos, ou qualquer outra criação? Então, essa discussão até onde é o limite da tecnologia, principalmente nas inteligências artificiais que são discutidas hoje, em 2023, é bem interessante porque é abordado isso também. Claro que não estamos falando necessariamente de até que ponto a inteligência artificial, mas naquele filme sim, realmente, até que ponto você deixa vidas humanas dependendo de inteligências artificiais que têm uma capacidade de discernimento de certo, errado e coisas do gênero. Claro que depende muito da base que a gente tem, porém não impede com a evolução, obviamente, fantástica e até mesmo de ficção científica, onde a inteligência aprende com a própria inteligência e assim vai adquirindo informações. Nós temos Ultron aí como um exemplo clássico de inteligência artificial que foi aprendendo consigo mesma. E também não impede daqui a alguns anos o ChatGPT utilizar as próprias informações do ChatGPT e assim for criando novas coisas e for aprendendo de outras formas. Da mesma forma que a AI ela pode aprender a partir de formas diferentes de sistemas ou linguagens, por que não? Futuramente ela não vai aprender coisas. Então, essa até onde é o limite da tecnologia e da inteligência artificial é discutido nesse filme e hoje está trazendo bastantes discussões sociais. Uma coisa interessante também que aparece de uma forma filosófica nesse filme é a busca pelos significados. É interessante porque tanto nos três principais arcos da pré-história, da Lua e da viagem, o ser humano ele busca o significado ou para a sua existência, ou um significado para a sua missão, ou um significado para você, propriamente dito. Então é interessante que essas discussões filosóficas, apesar de não ser algo que está realmente como o cerne principal da história, você percebe que as grandes motivações que acontecem nesses três arcos estão diretamente ligados com esses significados. Claro que o significado mais complexo ele vai evoluindo de acordo com a necessidade tanto do filme quanto da evolução do ser humano. O significado da sua existência como um ser da pré-história é um pouco diferente de alguém que já está vivendo já no ano de 3000. Claro que com a filosofia coisas vão surgindo, vão aparecendo e as suas necessidades vão sendo diferentes. Mas é claro que você percebe que a construção desse cenário com o objetivo de encontrar um significado, no caso primeiro, da primeira cena, onde é o significado para aquilo, o que é aquilo, por que está aquilo, o que é, algo bem simples. Já no segundo existe algo que ele quer saber de onde veio, quem fez, e já no terceiro não está diretamente ligado com o monolito preto necessariamente, porém o para que eu sou, quem eu sou, para onde eu vou. Então você percebe que a discussão, a necessidade do ser humano para entender as coisas, por significado nas coisas, tanto materiais como o que é isso, ou algo significado mais abstrato de quem eu sou, para onde eu vou, de onde eu vim, você vê que existe essa evolução no filme e com isso a busca do ser humano por entender as coisas para se sentir mais seguro e assim entender aonde está e para onde vai, é algo interessante e abordado não como um objetivo principal ou um cerne principal, porém você percebe essas motivações como um backstory, como as entrelinhas, como forma de intensificação narrativa e também movimentação de arcos de personagem. Eu acho interessante também a escolha de 2001. A galera acreditava que o ano de 2000 teria o bug do milênio, porque sempre acontecia nas datas, né, que tinha lá 1998, então 4 números, tudo mais. E quando chegasse no ano de 2000, seria 2000. Então eles acreditavam que a inteligência das máquinas na hora da computadoração, na hora de processamento de dados, quando visse 3 zeros seguidos, pensasse que a gente estivesse no ano 0, causando todos os problemas que poderiam acontecer. Então acredito que a escolha de 2001 seria tanto, caso acontecesse esse bug começando do ano 0, tanto realmente que é um primeiro passo dessa nova vida, desse novo encaminhamento. 2000, 001. Durante vivemos do ano 0, relacionando a Cristo, do ano 0 até o ano de 1999, a gente tinha uma realidade.
com o ano de 2000, existe a mudança agora para o nosso segundo milênio e começa 1, 2, 3, 4 até 9.999. Então eu acredito que a escolha de 2001, não apenas com o quesito do bug do milênio, como algo que seria a nossa evolução após essa problemática, mas sim também o fato de ser agora, dentro do segundo milênio, nós estamos em 001. Claro que também com o quesito de expansão da próprio espaço que teve com a ida do homem para a Lua, que aconteceu em 1900 e pouco, e com toda essa ideia de querer conhecer mais do espaço, acredito que o número de 2001 também tenha sido como objetivo essa ideia de exploração espacial. Porém, acredito que como forma desse filme é muito abstrato e tem muitos significados, acredito também que tem esse significado também um pouco abstrato, como a forma de interconexão entre a própria numerologia, não numerologia, mas sim o simbolismo desse número, referenciando alguns fatores históricos que apareceram no nosso mundo real. Então, pessoal, poderia ficar aqui diversos outros elementos, como, por exemplo, a viagem espacial, falar um pouco sobre a desumanização do espaço, como essa natureza impetuosa, essas longas distâncias, essas relatividades, e diversos outros elementos que a gente podia discutir sobre esse filme, porém, o vídeo já ficou ralo, muito grande, então eu vou dar uma paradinha aqui. Caso você queira que eu discuta mais sobre esse filme, ou aprofunde algum outro filme, deixe aqui nos comentários que a gente vai fazer com toda certeza. Seja filme, seja série, seja anime, seja aquela história que for. Se for algo grande, a gente faz a técnica do review de 1/3. Vendo apenas 1/3 será um filme, fica um pouco mais fácil. Se é uma série, caso seja muito grande, até mesmo 1/3 gigantesco, eu posso fazer de alguns arcos que não tem problema nenhum. Então, deixe aqui nos comentários qual é a próxima obra que você gostaria que eu avaliasse ou trouxesse mais informações. Se eu quiser que eu faça uma parte 2 falando mais sobre esses outros elementos, obviamente deixa aqui nos comentários ou apareça nas nossas lives, que com certeza a gente pode bater aquele papo. Use a boa das suas criações e deixe os mundos cada vez mais incríveis. Valeu!